Legal. Pronto. Estamos gravando. Pessoal, eu vou então, como falou a Ana, né, me apresentar aqui para vocês. Acredito que alguns já me conhecem, alguns viram pela primeira vez ontem lá na live. Tem um pessoal aí que eu sei que são meus alunos, tem, né, pessoal que me conhece já há bastante tempo aqui. Mas eu vou pedir para vocês aparecerem aí, né, para mim não ficar falando só com um monte de quadradinho, né? Seria bom assim que a gente pudesse ter essa troca visual também. Eu gostaria de enxergar com quem eu estou falando, isso é muito bom. Então, se puderem ligar as câmeras, né, é bacana para a gente, porque dar aula nesse ambiente virtual é muito bom, mas em determinado momento que a gente fica conversando com os quadradinhos, a gente começa a achar que está falando sozinho, né? E aí de vez em quando alguém responde e aí dá aquele, meu Deus, estou esquizofrênico, já estão respondendo, né? Então vão aparecer. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o professor Paulo de Tarso, eu sou psicólogo clínico já tem bastante tempo. Atuo na área clínica, na área do esporte, na área organizacional, tenho uma paixão muito grande pelo marketing, né? Então aqui com o pessoal da Viver já fizemos 2 cursos de marketing para psicólogos, redes sociais, Instagram. E agora, então, nós estamos começando a trazer para a Viver a psicologia analítica, trazer um pouquinho de Jung, né? Dar uma misturada, botar essa pimenta do Jung aqui nesse ensopado da Viver, né? Então, nós vamos começar a trazer algum conteúdo, alguns cursos. Nós estamos fazendo essa primeira não, né? A primeira foi ontem, né, Ana? Então, a segunda aparição com Jung aqui na Viver. E desta forma começamos uma caminhada, né, com o intuito de, para o próximo ano, começar aqui com mais uma pós-graduação. Eu sempre gostei de estudar, e isso já mesmo antes da psicologia, símbolos, né? O simbolismo sempre foi uma coisa que me fascinou muito. O simbolismo ele começa lá com aquela questão mais alquímica, esotérica, significados obscuros, enfim, né, o que tinha por trás disso e tudo mais, né? Tem toda aquela ideia já de marketing, né, que lá nos anos 80 ainda se falava, né, tinha aquela expansão das agências de publicidade. Eu tinha um grande amigo que o pai dele era dono de uma agência de publicidade e aquilo me chamava muito a atenção, né? Eu sempre me interessei por este campo. E na faculdade, de repente, bem no início do meu curso de graduação, eu me deparei com um cara, né, o tal do Carlos Gustavo Jung, né, o Jung, que falava sobre símbolos e aquilo me chamou muito a atenção. Então comecei a estudar a psicologia analítica lá no ano de 1995. E de lá para cá não parei. Então, quando conversando, né, com a Vivi sobre como que nós poderíamos estar começando a trazer essa cultura da psicologia analítica aqui para a nossa região, né, e agora nesse ambiente virtual essa região ela expande, né, vira o país inteiro. A ideia seria falar primeiramente sobre quem foi Jung, né, como que se introduz essa história analítica, né? Quando a gente pensa, como introduzir a psicanálise, a gente sabe lá, o próprio Freud colocou, né? Olha, né, os 3 primeiros livros é a literatura básica, é aquilo que precisa, é aquilo que a gente tem como sendo o cerne e o conteúdo completo da psicanálise. Legal. O Jung não tem algo deste formato, né? Pois ele não se ateve a isso, ele não se preocupou com isso. Na verdade, ele não estava nem aí para isso, né? Ele fazia os livros para ele, quem gostasse, gostou, legal, que bom, né? Bola para frente. Então a gente não tem como dizer assim, olha, se tu ler os 3, aqueles ali, tu vai sair. Não vai, né? Tanto que para vocês entenderem assim, eu falei isso ontem, né, lá no Instagram. Quantos de vocês assistiram ontem lá o Instagram? Vocês podem falar também. Eu tava lá, Marluce. Eu assisti hoje, não assisti ontem. Teve uma turminha boa aqui. Tem, né? Ó, a Adriane chegou atrasada ontem. Pô, né, Adriane? Tu já foi diferente. Eu cheguei bem depois, mas eu tô vendo hoje, já vi.
Que bom, é isso aí, é isso aí. Inclusive, tu estava perguntando lá no Instagram da psicologia lá da Exu, quem estava te respondendo era eu, tá? Então, ontem a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, né, da história do Jung, do porquê, né, e como conhecer um pouquinho dele. E eu falei lá ontem que ele, durante a sua trajetória, né, não fez nada assim tão simples. Quando a gente diz não fez nada assim tão simples, eu estou me referindo à obra literária, né? Porque no ano que ele veio a falecer, teve um cara, um jornalista, essa entrevista tem no YouTube, tem vários pedaços, se vocês botarem lá, entrevista Jung BBC, vai aparecer um monte de pedaço, né? É difícil encontrar uma que está lá início, meio e fim, mas aparece. E nessa entrevista, quando o cara da BBC acabou de gravar, ele olhou para o Jung assim e disse, poxa, por que tu não escreve um livro como tu deu essa entrevista, assim, acessível, para que as pessoas possam entender o teu pensamento e o que tu quer fazer com a psicologia? E o Jung disse, isso é bobagem. Mas tudo bem. As duas pessoas que estavam acompanhando ele, que na época eram as mais próximas, né, que era a Yolanda Jacob e a Nela Jafé, essas duas senhoras olharam para ele e disseram, não, tu vai fazer esse livro assim como ele está dizendo. E aí então criaram, né, ele não finalizou o livro, ele morreu antes de acabar o livro, então elas criaram este conteúdo, e aí saiu O Homem e Seus Símbolos, que é o livro que ele idealizou, né, começou a escrever e elas finalizaram, que é o livro mais simples, vamos dizer assim, né, o mais acessível. Nesse mesmo período ele estava ditando, né, ele estava permitindo a entrevista para que o livro, então, Memórias, Sonhos e Reflexões fosse escrito, né, que é onde tem a história dele. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega a leitura desses livros, fica interessante quando a gente começa, né, e lê eles de forma separada, mas depois acaba juntando e lê junto os dois, eles se completam. Porque Memórias, Sonhos e Reflexões, ele conta a vida dele, ele conta as experiências dele. E isso enriquece muito, e a gente entende, por exemplo, quando depois ele vai falar de religião, né? Ele tem um livro que chama Resposta a Jó, né? Onde ele fala sobre as ideias de bem e de mal, né? E aí, se a gente não entende a vida dele, a gente fica pensando, pô, esse velho estava... tomou uns negocinhos diferentes, estava meio loucão quando resolveu escrever esse livro. Mas quando a gente lê a biografia dele, a gente percebe que com 4 anos de idade, ele já tinha, né, alguns pensamentos e sonhos sobre o que seria a religião e a religiosidade, né? E aí é interessante a gente observar também que a família do Jung era muito religiosa. Percebam assim, ó, o pai dele era pastor luterano, né? A igreja luterana. A igreja luterana não podemos confundir, e hoje em dia a gente confunde muito isso, com o luterano evangélico. Não é isso, tá, gente? Aqui em Criciúma, acho que muitos de vocês não são daqui de Criciúma, né? Mas em Criciúma nós vemos o luterano apenas como a igreja evangélica luterana. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da igreja mesmo, aquela de Martinho Lutero, que separou da igreja católica, que coloca igrejas, né, que tem o mesmo formato, né, que cria, então, uma outra forma que não essa a evangélica. Inclusive, é interessante porque algumas cidades no interior do Rio Grande do Sul, onde tem a Lemoada, é muito comum, e isso na cidade de onde eu venho é assim, e hoje a minha irmã está fazendo parte aí da turma, né? Ela não me deixa mentir sozinho, ela me ajuda aí na mentira, mas lá em Taquara a gente tem a igreja católica de um lado da rua e a igreja evangélica do outro lado, né? É porta com porta, assim. Então, se as duas portas estiverem abertas, um altar não enxerga o outro, é porta com porta. E isso é comum na cultura alemã, né? Na cultura germânica, né? E o Jung, embora suíço, tem essa cultura, né? Então, o pai dele era pastor luterano. O avô dele, né? O avô paterno do Jung era pastor luterano. Os tios paternos do Jung eram pastores luteranos. Os tios maternos do Jung, adivinha?
Tudo pastor. E o avô materno do Jung, vou deixar vocês responderem. O que vocês acham que ele era? Pastor luterano. Não, era médico. Errou. Era médico. O velho era médico. Alguém, né, ia ter que sair um pouco daquele padrão. Então ele fica nesse ambiente, né, que fala muito de religião, e isso interfere de várias formas na vida dele durante toda a infância, durante toda a vida adulta e por aí vai. Mas eu vou fazer o seguinte, eu preparei aqui um material para nós estarmos... Nós estamos em quantos? 31 já. Eu preparei um material aqui para nós estarmos guiando a nossa conversa hoje. Eu vou começar a mostrar aqui para vocês, para a gente ter um norte sobre a vida dele. O que eu pensei em fazer, pessoal? Eu vou falando dessa história, vou começar a introduzir para vocês a história de Jung. E em cada pedacinho dessa história eu vou falar para vocês, olha, daqui saiu tal coisa, tá? Para a gente tentar dar um norte, assim, em cima do que nós vamos estar vendo. Daniela Cardoso, tudo bom contigo? Dani. Oi, fala. Tudo jóia? Tudo Olá. Jóia, tranquilo. Quanto tempo? Quanto tempo, né? De ti. Lembrei da sua pessoa. O que aparecer aqui, que tiver assim de imagem que seja mais interessante, eu vou narrar para ti, tá bom? Valeu, brigadão, Paulo. Lembrei de você. Ai, Vamos lá, então. A Dani fiz o curso participou de marketing com Paulo, Paulo, teu áudio tá recomendo. cortando bastante. Meu áudio? Aqui tá Deixa eu- normal. Ô, Ana, é a tua internet aí, Ana. Pode ser a Aqui minha também tá internet. Não sei, tá normal. ventando aqui, né? Aqui ô, também Ana, tá normal, tô ouvindo É? normal. Ó, o problema é teu aí, tu quer botar a culpa em mim, Ana. Te liga. A Ana é minha aluna, gente, por isso que eu tô zoando. Vamos lá. A Ana, deixa eu ver, alunos aqui, nós temos aqui a mãe da Maria Alice, que eu já sei que Maria Alice é o nome da filha dela, que também é aluna. Deixa eu ver quem mais. A Paula. Quem Também mais sou aqui? tua aluna. Cadê? Ah, a Samanta. A Samanta tá chegando agora na Exucre. A Marluce tá ali. Quem mais tá aí de aluno? Vamos ver. A Ellen. A Ana, eu já falei. Aqui tem Eu não outra tô mais esse semestre, Paulo, né? Ó, a Adriane ali em cima. Pois é, não tá, não é. Não é. Não tá, não vale. Mas vamos lá. Adriane e a gêmea. Como é que tá a tua irmã, Adriane? Tudo bem? Tudo bem, fomos lá visitar ela em junho. Que legal. Quando for, manda um abraço. Se aquele presente que ela me mandou tá ali do lado da cama. Ah, que Lembramos bom. direto dela. Vamos lá. Ó, estão enxergando aqui a minha tela? Sim. Sim. Tá, Sim. depois eu vou transformar Sim. isso aqui em PDF para enviar para vocês, tá? É um materialzinho que fala, então, sobre o basicão aqui da teoria do Jung. Né? Eu vou ampliar aqui para ficar melhor. Pronto. Então, o que vai ser, né, essa ideia do Jung? A gente começa pela biografia do cara. Então, o Jung vai nascer em 1875, num lugarzinho chamado Cassville, né, no cantão da Turgóvia. Né, isso é na Suíça. Okay? Ele nasce perto de um lago, ele diz que sempre gostou muito de água, passa a vida inteira próximo de um lago. Quando constrói a casa dele, a torre, como ficou chamada, onde hoje é uma escola de psicologia analítica, é à beira de um lago também. Tá bom? Ele vai morrer, então, em 1961. Então, vamos ver aqui. Falamos da família, né? Pai, pastor protestante, a mãe, né? Mãe, 1800 e uns quebrado, a mulher não fazia muita coisa. Detalhes importantes sobre a família, pessoal, que acaba tecendo um pouco do comportamento dele. O pai dele era formado em filosofia, certo? O pai dele era formado em filosofia. Filosofia e religião são duas ciências que meio que ficaram de bico durante muito tempo na nossa história. Então a gente precisa entender o seguinte, né? O lado pastor do pai do Jung era aquele pastorzão assim do tipo, olha, isso é a lei de Deus, isso é assim, tem que respeitar, tem que aceitar, é assim porque está escrito, amém, e pronto. E o lado filósofo dele questionava as coisas, né? Porque a filosofia questiona. Então a gente tem um cara que vivia essa dualidade, né?
de uma hora ter que trabalhar a sua representatividade como pastor e hora ter que lidar com a questão filosófica, né, e indagação de todos os pontos de vida. A mãe era uma senhora extremamente culta, né? A mãe do Jung era uma senhora muito culta, de uma família muito culta, que dizia ser descendente de Goethe, né? Ela dizia que tinha um parentesco com Goethe, e inclusive ela em determinado momento incentiva o Jung a ler, né, o Fausto, né? Mas isso é para um outro momento. Ele é o terceiro filho, né? Embora os dois anteriores tenham falecido muito novinhos. A gente está falando de um momento, né, onde a criança nem sempre vingava, como falavam os antigos, né? Era comum criança falecer. Saiu uma foto dele ainda novinho, né? Aquele corte pinico, né? Bota um pinico na cabeça, uma tigela e corta a franjinha, um negocinho bem legal. Virou moda aí um tempo atrás. O Jung, então, ele coloca alguns episódios na primeira infância e entendam assim, pessoal, lá no livro, até ontem alguém tinha falado que estava lendo o livro, não lembro quem foi, não sei se está por aqui, mas tinha alguém que comentou ontem lá no Instagram que havia começado a leitura. E o Jung, neste livro, ele coloca as memórias mais antigas que ele tinha, e isso é muito interessante porque é muito difícil. As memórias mais antigas dele, e ele falando isso já com 80 anos, eram memórias de quando ele tinha 2, 3 anos de idade. Isso é raro, né, gente? Isso é muito, muito difícil. E para vocês entenderem o quão difícil isso é, basta tentar lembrar o que vocês lembram aí da infância, né? Isso que a maioria de nós aqui nesta conversa hoje não tem a metade da idade dele, né? Então, fica difícil. E ele fala lá, então, que com 4 anos começa a ter sonhos. Esses sonhos eles estavam relacionados a os jesuítas, né? Ele tinha muito medo dos jesuítas. Os jesuítas, naquela época, né, na cidade dele, eram aqueles senhores que andavam com aquelas togas pretas, né, até os pés, aqueles chapéus, né, com pontas altas, a aba mais larga. Devia ser uma imagem assim muito louca. Então ele tinha muito medo disso e ele sonha, né, com esses jesuítas. Isso dá um pavor horroroso nele. E a coisa vai andando, né? Eu não vou narrar todos os episódios, mas a gente tem um episódio importante que quando ele devia ter uns 7 anos, por aí, 6, 7 anos, durante a Páscoa, ele está caminhando com a mãe na frente da igreja católica, assim, e ele ouve aquela cantoria, a mãe dele fala, é a cantoria de Páscoa, ele vai dar uma olhada como é que é aquilo, ele entra correndo e ele cai, né, e bate o queixo numa pedra de soleira. Pedra de soleira é muito comum também aí pro interior do Rio Grande do Sul, tem muito. Aqui eu não vi ainda, né? E aquela pedra que o pessoal limpa a bota antes de entrar nas casas, né? Então ela tem um arco, né? E o cara coloca a calça, a sola da bota ali para raspar o barro antes de entrar nos lugares. E ele cai em cima de um daqueles negócios e corta o queixo. E aí aquela coisa, né? Criança quando se machuca, é aquela gritaria, é aquele monte de sangue, aí para todo mundo dentro da igreja, olha para ele, pronto, trauma, né? Já dá um problemão ali. E aí, então, nesse problemão, ele acaba tendo um primeiro contato com a igreja, assim, né? Traumático. E nessa época, então, ele começa a pensar uma maneira de conseguir colocar para fora essas coisas todas que ele guardava. E aí, olha que interessante. Ele cria, então ele pega um estojo é o penal que o pessoal fala aqui em Santa Catarina, de madeira, né, de madeira, e nesse estojo de madeira, então ele tira as repartições dentro, né, e ele coloca uma pedra de seixo, aquelas pedras de rio, que ele desenhou um homenzinho, ele pega um pedaço de lã, né, de tecido de lã, faz um casaquinho, ele cria um boneco, coloca esse boneco dentro dessa caixinha, guarda no sótão da casa, e sempre que acontecia alguma coisa para ele, ele ia lá e ele escrevia algumas palavras numa língua que ele tinha inventado lá, enrolava e colocava lá dentro. Ok, isso aconteceu, ele tinha entre 6 e 8 anos. Depois dos 40, quando ele começa a conhecer outras culturas, ele descobriu que várias culturas, principalmente as culturas mais primitivas, né, indígenas,
tem este mesmo hábito, certo? De escrever as suas mazelas, os seus problemas, né, ou representação desses problemas em folhas, enrolar com pedras e colocar em algum lugar dito de acesso mais sacro, né, sagrado. Então aí começa ele a fazer esse paralelo, né, de coisas que ele tem lá, que aconteceram com ele na infância, que quando ele já está trabalhando na sua vida adulta, começam a aparecer como confrontações dos seus pensamentos. Esta que eu falei para vocês agora é uma que começa a mostrar para ele fatos de um inconsciente coletivo, de que haveria, então, algo que ligava todos os povos. Esse é um só, tem mais. Aqui está escrito, né, que com 11 anos ele começa a se interessar por coisas da religião, de forma mais profunda, porque ele já tem essa preocupação desde os 4 anos. Aqui eu falo, né, sobre um acidente que ele tem aí, que ele fica apagado, né, que é onde ele aprende o que é uma neurose, porque depois desse acidente ele começa a ter síncopes, né, e essas síncopes faziam ele ficar longe da escola. Até que um dia ele acaba achando isso muito preocupante e então ele resolve que ele ia voltar a estudar, ele pega um livro de gramática e pá. Mas ele tem esse momento importante porque ele disse que foi assim que ele descobriu o que é uma neurose. Ele devia ter ali uns 9 anos, 10 anos. Um pouco depois, então no verão de 1887, acontece um negócio muito interessante, que também leva depois, né, um certo momento neste livro que eu falei anteriormente, que chama Resposta a Jó. Imaginem vocês uma criança de 11 anos caminhando por uma estrada no verão, olhando os passarinhos, né, os passarinhos numa boa, o pessoal indo, tudo certinho. Aí, de repente, vem o sentimento para ele de que iria acontecer o maior de todos os pecados. Aí eu até vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente conversar um pouquinho. O Jung entendia que iria acontecer o maior de todos os pecados. Aí eu pergunto para vocês que todo domingo vão na missa, qual é o maior pecado? Agora vocês falam um pouquinho comigo. Qual é o maior dos pecados? Não sei se eu estou correta. No meu entendimento, seria tirar a própria vida, né? Em algumas religiões também, não sei se em todas. Eu acho que ele não ia se matar, mas tudo bem. Quem mais acha alguma coisa aí? Qual seria o maior de todos os pecados? Acho que a Ana não Na tá minha mesma. opinião, tirar a vida de alguém. Tá, vocês estão tudo muito assassino hoje. Quem mais? Qual é a pergunta, professor, que eu perdi? Ah, tu foi no intervalo, né? Qual é o maior de todos os pecados? Negar a existência de Deus? Quem fala? Jane. Jane, negar a existência de Deus. Legal. Quem mais, gente? Eu penso que seria a blasfêmia contra Deus. Blasfêmia. Interessante, bacana. Não, apareceu a telinha aqui. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, tá? Falar de Jung sem falar de religião não funciona. Então, por favor, não se ofendam, né, com as coisas que eu vou falar daqui para frente sobre religião, tá? Não levem para o lado, ai meu Deus, ele é o anticristo. Não, calma lá. A gente vai ter que dar uma falada, eu vou dar uma zoada, a gente vai brincar, mas nada demais. Esse moleque, com 11 anos de idade, começa a pensar sobre isso. Só que assim como vocês, ele também não sabia qual era o maior de todos os pecados. E ele começou a pensar, é matar, é morrer, é blasfêmia, é plantar bananeira, é o que é. E aí ele diz, pô, a família é um monte de pastor, vamos ver o que está escrito lá nos livrinhos desses caras. E aí ele vai lá. E aí ele começa a olhar, e aí ele se depara com o pecado primário. Deixar de se amar? Não sei, Claudete. Mas lá no livro está escrito, né, a questão do pecado primário, né, aquele que todo mundo carrega quando nasce. Vocês sabem o que é? O original, tu diz? Pecado original? Esse aí. O que é isso?
Eu acho que é obter o conhecimento, né? Aprender, querer aprender a questionar. Não. A questão do conhecimento é um pouco depois, Roberto. Aqui ele está falando bem da questão desse pecado original, né? Aquele que... Tem pessoas que ligam isso à questão da sexualidade, é isso, professor? Exato, isso aí. Eu ia falar da cobra, aquela função da cobra que pega maçã e tal. Não, tu foi muito longe, calma, volta. Não, foi muito longe. Adão e Eva, mas... Foi muito, calma, não precisa ir tão longe assim. Ele ficou ele viu isso, questão do pecado original, chegou nesse ponto da sexualidade, só que ele pensou assim, não, para aí, meu pai e minha mãe não. Não, meu avô e minha avó, Deus, não, tudo santo. Então, não é isso. E aí ele começa, então, a pensar sobre isso. Agora imaginem vocês como é que funciona a cabeça dessa criatura quando, aos 11 anos de idade, ele descobriu que... Ó, suspense, musiquinha de suspense aí pra vocês. Cadê a Ana que não tá coordenando a música de suspense no fundo da apresentação aqui? Estão enxergando a minha tela? Olha lá. Ana, tira as crianças da sala aí que o que eu vou falar agora não é para menor de 18. Ele tá com um desenho tão alto, eu nem sei se ele vai escutar. Ele tá ali ligadão ali, ó, mais ligado que Deus ali. Ó, a ideia dele é o seguinte, ó, o maior de todos os pecados é a intenção de Deus de que a gente pode pecar. Ele entende isso aos 11 anos de idade, que dentro de todo o conhecimento, de toda a construção que ele tem de religião, ele entendeu que existia o livre-arbítrio. E por conta da existência do livre-arbítrio, ele dizia que não, Deus quer que a gente peque. Ele disse que está aí, pode fazer o que quiser. Né? É a questão, então, para ele. E quando ele consegue chegar nessa resolução, nessa resolutividade de que a intenção de Deus era que pudéssemos pecar, ele tem uma tranquilidade. Tá? Só que aí vem um novo problema. Ele resolve levar isso para o pai, para conversar com o pai dele, e aí então ele percebe que, mas se eu for conversar com o velho vai dar uma briga do caramba. Aí ele disse, não, vou conversar com a mãe. Não, mas se eu for conversar com a mãe não vai dar nada certo, porque tudo que eu falar ela vai dizer que é isso aí, tu tá certo. E se eu for falar com os meus tios, é a mesma coisa com o pai, vai dar uma briga. Então não funciona, ele acaba ficando com isso para ele. Legal. Aí ele começa então a aprofundar os seus estudos, né? Ele foi fazer a catequese. Quando ele vai fazer isso, a crisma aqui no caso, né, ele acha que, agora quando eu for crismado, quando eu tiver aí então essa unção, vai acontecer alguma coisa diferente, né? Eu vou ser iluminado, eu vou ter uma visão, vai mudar alguma coisa. E diz que acontece o tal do evento e não acontece nada com ele. Ele fica igual, ele entra de um jeito e sai do mesmo jeito. A única diferença é que ele ganhou um sapato novo, né? Então ele fica muito decepcionado com aquilo. Principalmente porque ele viu que as pessoas que ali estavam queriam sair rápido. E aí ele começa a pensar assim, diz, o ser humano é um bicho engraçado, porque ele tem reações diferentes em cima daquilo que deveria ser uma coisa de uma forma, e aí ele começa então a prestar atenção nos homens. E, ao mesmo tempo, ele começa a querer estudar um pouquinho mais sobre religião. Aí ele vai pegar um livrinho bem legal, né, de um carinha chamado Biderman. O livro chama A Dogmática Cristã, né? E nesse livro ele se dá conta de que a religião é um ato espiritual de relacionamento do homem com Deus. Ok. É a primeira vez que ele escuta isso desta forma. Ele aprendeu até então, naquele ambiente que ele estava inserido, de que a religião era algo de Deus para o homem. Deus manda e o homem faz. Deus manda e o homem faz. Aí, de repente, aparece esse livro de Biderman, onde a coisa está ao contrário. Pessoal, por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? A construção na ideia de Jung sobre Deus molda toda a caminhada dele. Quando ele começa a entender que a religião é uma relação do homem para Deus, ele começa a perceber que existe algo além daquela construção única e física, certo? Nesse livro tem um capítulo chamado A Essência de Deus, aonde o Biderman ele coloca que Deus é uma personalidade passível de representação por analogia com o eu humano, embora único em seu gênero supraterrestre, dele dependendo todo o universo. O que ele está dizendo com isso? Né? Ele está dizendo que Deus tem uma personalidade, é uma personalidade. Então, é como se Deus fosse uma pessoa
né? De qual depende todo o universo, e essa coisa está de uma maneira muito inserida, né, com a nossa função psíquica. Então a gente começa a observar. Apareceu uma pergunta aqui, vamos ver. O velho sábio, calma, não, vamos deixar essa parte arquetípica para depois, tá, Isabela? Segura aí. Aqui ainda não está nesse ponto, tá? Aqui é mais. Se nós formos observar, o velho sábio é a representatividade arquétipica, né, ou arquetípica, daquela pessoa que detém determinado conhecimento e vai passar esse conhecimento a alguém ou que tem capacidades de estar passando o conhecimento. Aqui não. Aqui nós estamos falando de uma questão de compreensão do que é Deus para um cidadão como Jung, né? Onde ele começa a observar dentro desse livro do Biderman que Deus, essa outra frase é extremamente importante, né? Uma frase que dá nó na cabeça. Deus é o eu do universo, assim como eu sou o eu da minha aparência psíquica corporal. O que ele está dizendo aqui? Assim como nós temos o nosso psiquismo, né? Se a gente for pegar na religião, nós vamos dizer que nós temos a nossa alma. Se nós formos pegar de um ponto de vista puramente exclusivo da psicologia, nós vamos dizer que nós temos então aqui a nossa estrutura psíquica, né? Onde Deus seria a estrutura psíquica do universo, né? A gente começa a entender aquela situação de macro e micro. Então, o que o Jung entendeu neste momento? Né? Nós somos o micro. Tem aqui o Paulo, né, que tem ali a sua alma ou a sua estrutura psíquica, lembrando que alma é a psique, né? Então eu tenho a minha estrutura interna, certo? E Biderman coloca Deus como sendo essa estrutura interna do universo. Olha que interessante, né? E aí começa a aparecer o que nisso tudo? Isso é simbolismo, certo? Aqui começa a aparecer situações de simbolismo que vai servir de fermento depois para a gente conseguir criar aquele bolo que é a interpretação de sonhos. Então o Jung começa a entender que, bom, Deus vai ser então esse eu do universo, né? Ele é essa estrutura interna que gera todo o universo. Tá, mas então, peraí, tá certo aquela história de que ele é onisciente, onipresente e tudo mais? Tá certo, é legal. Ok, mas então se ele é tão poderoso e tão bom, por que ele permite que existe maldade? E aí a gente volta naquela descoberta dele antes, porque Deus permite que a gente peque. Tá, mas então peraí, isso quer dizer que o diabo também é uma criatura de Deus? E aí começa a dar nó na cabeça da criatura aqui. Certo? Aí começa a dar nó na cabeça da criatura. E aí o Jung começa a desfazer esse nó. Por quê? Porque ele coloca, sim, o diabo é uma criatura de Deus, com uma função importante. Né? A função, quer ver uma coisa? Olha que agora, daqui a pouco aparece alguém para me amarrar numa árvore e botar fogo. A função do diabo é muito importante. Né? Por quê? Como é que ele era conhecido antes de ser expulso? Expulso não, né? De ter recebido a incumbência de cuidar de outros assuntos fora do paraíso. Eu não acho que ele Lúcifer, como anjo da luz. Anjo da luz. Lúcifer não é o anjo da luz, é o portador de luz. Né? Dona Adriane, lembre dos seus anos de estudo lá no... Né? É o portador da luz. Legal. Aí o portador da luz fez o quê? O que ele fez? Daí, pessoal. Ele quis ser maior do que Deus, né? Ele foi invadido, dominado pela sua vaidade. Isso aí já é papo furado que os caras botaram na história lá na metade do século XIII, eu acho. Não, XI. Não, tá no livro do John Milton. No Paraíso Perdido. Tá lá. O tio Lu, né, o Lulu, ele teve uma ideia interessante que era o seguinte: eu vou levar conhecimento para aqueles carinha lá que foram feito de barro, aqueles macaquinhos que estão tudo andando pelado lá embaixo. Eu vou levar conhecimento para esses caras. Eu vou dizer para eles que, olha, vai lá e morde aquela maçã lá que o negócio é bom. Né? Ele queria dividir conhecimento, né? Tanto que a luz, dentro desse ponto de vista, é o conhecimento. E se ele era o portador da luz, ele era o portador do conhecimento. Então, o que ele fez, na verdade, é abrir o olho do ser humano que estava inconsciente no paraíso.
né? Então, o que a gente observa de um ponto de vista simbólico e um pouco mais cru é que ele trouxe ao ser humano essa consciência, né? A gente começa a observar, então, estes pontos. E aí tem um livro muito bacana aí, super indico, leitura muito difícil, chama A História da Origem da Consciência, de Nathan Schwartz Salam, o nome do cara, livrinho difícil pra caramba, de psicologia analítica, né? Então, o que acontece aqui? Ele começa a entender que, opa, peraí, né? Se Deus é o sumo bom, né? Por que as criaturas que ele fez são tão corrompidas, tão imperfeitas, né? São tão lamentáveis, ele dizia. E aí começa a aparecer a resposta quando ele começa a enxergar as coisas diferentes, né? Eu acho que ele ia gostar muito, inclusive, da série Lúcifer aí, que está na Netflix, né? Ele começa a trazer esse conhecimento de uma maneira diferente, a perceber essas funções de formas diferentes. E, pessoal, a gente está falando de um cara que está aqui com 12 anos, tá? 12 anos no máximo. Ok? Aqui a gente está falando de um cara que está aí por volta dos 12 anos. Então, o que acontece com ele nesse momento? Ele começa a entender que a religião ela estava, até certo ponto, limitada, né? Porque a religião ela se preocupa até hoje, muito com que as pessoas têm que conhecer os aspectos positivos e abominar os negativos. Mas para aí, o aspecto negativo faz parte da pessoa. E essa compreensão desta figura, desse cara aí chamado Lúcifer, né, do tio diabo aí, do capiroto, né, traz para ele, futuramente, elementos para a construção de um dos seus conceitos mais importantes, que é o conceito de sombra, né, que é aquilo que nós temos, todo mundo tem, né, essa tal dessa sombra, que seria então os aspectos negativos da nossa personalidade, né? Aquela partezinha mais ruinzinha, assim, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estar melhorando, que a gente precisa então trazer luz a ela, né? Claro que a gente não se livra nunca da sombra, mas olha como as coisas vão, né? O conceito de sombra foi criado lá, ele já estava lá pelos 30 e tantos, mas ele já estava recebendo esses elementos aqui com 11, 12 anos. E aí, então, um dia a mãe dele se vira para tá lá lavando a louça, né? E aí se vira para ele e diz, tu tem que ler o Fausto. E ele diz, pô, a véia, de repente, do nada, né, recebe lá o santo e diz para mim ler Fausto, vou lá ver o que tem esse cara. E Fausto é uma leitura muito bacana, né? Não sei se alguém já leu aí o Fausto, né, do Goethe, é uma leitura legal. E é um livro, né, é um texto onde Goethe fala de uma forma mais direta, né, de uma maneira mais representativa do diabo, né? E aí então ele olha e diz, poxa, esse cara leva o diabo a sério, peraí, esse aí tá falando do diabo, vamos entender. E aí então ele começa a observar o Fausto e ele diz, pô, Fausto é um filósofo, então vamos estudar filosofia. Eu conheço algum filósofo? Conheço, meu pai, vamos lá ver o que ele tem de material. Vai lá, ele olha e pá, tem um livrinho de 1832 na biblioteca toda, e o pai dele tinha uma biblioteca enorme. Lembrando que a internet não pegava direito naquela época, né? Então o pessoal tinha que ter muito livro. A televisão era só aberta, né? Então não tinha a Claro TV, não tinha essas coisas tudo, né? Era só Globo e o SBT. Tá louco, nem rádio tinha, né? Então ele tinha uma biblioteca muito grande e ele vai ler então o Dicionário Geral de Ciências Filosóficas de Krug em 1832 e ele acha muito pouca coisa nesse livro. Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo a vida do nosso queridão aqui, ali dos 16 aos 19, perceba, nós não chegamos aos 19 anos desse cara, olha quanta coisa aconteceu, isso que eu estou filtrando um monte, porque tem muito mais coisa. Ele trabalha a questão do fogo, né, que vira um outro elemento arquetípico posteriormente, ele fala, né, da questão, tem muita coisa primitiva no comportamento desse moleque, né, que ele vai conseguir encontrar depois nos povos mais primitivos quando ele vai conhecer essas culturas. Então o Jung ele começa a se reter mais na questão escola, né, onde ele vai conhecer muitos filósofos, ele vai ler, gostar de mais alguns, menos de outros, e ele começa aqui
então, a ter um norte para aquilo que ele iria fazer na faculdade. Né? Ele gostava de filosofia, arqueologia, história e ciências naturais. Psicologia não passa nem perto aqui, tá, gente? Psiquiatria, medicina, nada disso. O que ele queria mesmo era ser arqueologista. Opa, arqueologista não, Deus livre, arqueólogo, errei feio, arqueólogo. Tem que editar esses meus erros aí depois, hein, Ana? Aqui, ó, arqueólogo, ele queria ser arqueólogo, tá? O que acontece? Ele chega pro pai dele e diz, olha, pai, eu tenho que fazer o vestibular, né? Já que aqui não tem o acesso fácil da Exucre, eu vou ter que me inscrever aí para um vestibular, eu vou ter que fazer ver o que eu vou fazer, eu quero estudar arqueologia. Aí o pai dele olha e diz, não, o negócio é o seguinte, cara, tem uma universidade aqui na nossa cidade, arqueologia tu vai ter que ir para Londres, não vai rolar. E aí então ele começa a entrar num processo que ele fazia já desde ter na infância, então desde muito cedo, que era o de quando ele tinha um problema, ele ficava pensando sobre esse problema e ele anotava os sonhos, né? Pensava sobre os sonhos dele, pois ele percebia que através do conteúdo onírico do seu sonho, ele tinha as respostas. Então olha aí, já falei para vocês antes, o primeiro sonho que ele relata no livro Memórias, Sonhos e Reflexões é um sonho dele com 3 para 4 anos. Tá? Ele sempre fez isso. E aqui, então, ele começa a aparecer com os sonhos que levaram ele ao conceito não, né? A escolha da medicina. Tá? Eu não vou aprofundar aqui o conteúdo dos sonhos, depois vocês podem ler ali, porque, até deixa eu ver aqui, eu tô meio perdido no horário, mas nós temos um horário para seguir, né, Ana? Como é que tá? A Ana tá aí ainda ou já fugiu? Pode ir, pode tocar aí. Quanto tempo nós temos que eu não sei aí? Até as 10 Agora aqui é do outro? 4h47. E até as 5. Então vamos pular os sonhos aqui, porque tem muita coisa. Mas enfim, ele tem 2 sonhos. Esses 2 sonhos começam a trazer conteúdos que fazem parte de arqueologia e ciências naturais. E através desses 2 sonhos, então, ele se direciona para a medicina, tá? Que ele entende que tinha alguma coisa relacionada nessa parte das ciências naturais ali com a medicina, ele vai estudar. Ele estuda medicina de uma forma, como é que eu vou dizer assim para vocês, ele não gostou muito da faculdade, não do que ele estudou, mas da forma que ele chegou lá, porque como ele não tinha muito poder econômico, ele ganhou uma bolsa e ele ficava com vergonha, porque ele era o único aluno com bolsa. Então ele era um cara que não tinha dinheiro para comprar um sapato novo, mas tinha uma bolsa e estava estudando medicina. Era um negócio que para ele chocava muito, né? Ele estuda então, fica estudando filosofia. No período da faculdade, a gente pode colocar aqui questões importantes. Em momento nenhum, até quase o final da faculdade, ele se importa ou se interessa por psiquiatria. Não, ele estava indo para a cirurgia. Tá? Ficou muito próximo do pai, porque ele via que o pai precisava brigar direto por conta dos problemas que aparecia na cabeça dele lá em relação à religião, filosofia, e ele descarregava muito na dona Emma. Então o Jung criou um hábito de quando ele via que o pai ia brigar com a mãe, começar a discussão, ele se atirava no meio e brigava com o pai primeiro, e o pai daí descontava nele. Até que um dia os só dois... uma correção, é até as 5h30, desculpa. É 1h30. Então dá para falar pode mais ir devagar, tranquilo né? aí. Tá. Eu achei que eu tinha que correr para conseguir dar conta aqui, senão eu não ia contar metade das histórias do velho. Mas aqui, então, o pai ele vai com o Jung numa viagem, né? E os dois vão para uma taberna, né? Taberna é um bar, né? Eu sei que vocês não sabem o que acontece em bares, né? Afinal de contas, estudantes de psicologia, psicólogos, esse pessoal não frequenta bares, né? Essas coisas assim mais mundanas a gente ninguém bebe, não, né? Sei disso. E o Jung vai com o pai dele, então a cara da Adriana ele se entregou na cachaçada. O Jung vai com o pai, né? Numa taberna. O pai toma umas e outras a mais, né? E começa a dar um show de conhecimento em filosofia. E foi a primeira e única vez, diz o Jung, que ele viu o pai dele, então, com olhos assim de idolatrar aquele cara. Já no final do ano, o velho com dores abdominais, a gente pode entender pelos sintomas que o Jung relata nos seus
escritos, né? Devia ser um câncer de estômago ou de intestino. O velho morre, então, no início de 96. Aqui aparecem algumas coisas muito importantes. Primeiro, a gente precisa observar a época, 1896. 1896 está acontecendo nas Europa um boom, né, por conta de um cara chamado Allan Kardec, que não há muito tempo estava falando sobre o espiritismo. E quando o Allan Kardec começa a falar sobre o espiritismo, muita gente começa a proporcionar as sessões espíritas. Só que no meio disso aparece muito charlatão, né? Muita gente fazendo falcatrua. Parecia o Brasil. Era muita gente fazendo falcatrua. E aí, então, o Jung, o pai do Jung, tinha acabado de falecer. Ele teve muitos sonhos com o pai, né? E nesses sonhos ele começa, então, a pensar sobre a vida após a morte. E na cidade do Jung tinha uma senhorita lá, uma moça, que estava promovendo todas as sextas-feiras essas reuniões espíritas. E o Jung ele começa a frequentar essas reuniões, né? Ele foi em várias. Destas reuniões sai uma tese dele, né? A primeira tese dele está sobre esse assunto. Ele pesquisou, né, muito sobre isso e ele escreve a sua primeira tese. O primeiro trabalho científico do Jung foi sobre essas reuniões espíritas. A menina que estava fazendo isso era prima dele, né? Então ele tinha uma certa facilidade de acesso. Tá? E aí ele acaba escrevendo, então, o seu primeiro trabalho. Posteriormente ele escreveu lá em 1902, chamado Sobre a Psicologia e a Patologia dos assim chamados fenômenos ocultos. Claro que nesse período aqui, pessoal, acontecem algumas coisas, né? No livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele narra ali 2 episódios, né? Um onde uma mesa parte sem ninguém estar perto, outra, né, de que uma faca também se rompe dentro da gaveta. Então, algumas coisas que ele dizia ser sobrenaturais. Isso também traz, né, muito conhecimento para ele, onde ele vai buscar posteriormente com outros profissionais aí, não só da psicologia, né, elementos, né, para poder entender um pouquinho melhor sobre o que seria o ocultismo, e aí vai conhecer então as ciências herméticas, né, acaba conhecendo muita coisa dentro deste conteúdo de alquimia, que traz um estudo muito legal de símbolos, né? Além de outras coisas todas, né? O Jung ele vai descrever muito ele tem todo um texto quando ele começa a falar sobre as questões arquetípicas, então ele faz todo um paralelo com o tarô, enfim, tem muita coisa assim que ele dá uma caminhada diferente ali nesse momento. Mas tudo bem, né? Ele consegue seguir a sua ideia de medicina, né? Tá lá estudando, tá trabalhando como estagiário, auxiliando ali nas cirurgias, né? E aí ele pega, né? Eu brinco que ele pega uma recuperação, né? Ele vai ter que fazer uma prova, e ele vem a conhecer um livro de psiquiatria. Lembrando assim, pessoal, 1900, psiquiatria não era que nem hoje, né? Que o psiquiatra cobra R$500 a consulta, a agenda está sempre cheia, né? Tem carrão, apartamentão, aquela coisa toda. O psiquiatra naquela época era o cara que morava junto lá no hospício, com a locaiada toda, era um negócio meio mal visto, não era uma coisa legal. E então o professor de psiquiatria que o Jung teve não gostava de psiquiatria e passou para eles de uma forma muito ruim todo esse conhecimento. E o que aconteceu? O Jung pegou a recuperação. Aí ele vai pegar um livro para estudar, né, um livro de psiquiatria, um manual de psiquiatria do Krafft Ebing, que é um livro bárbaro, né? E esse cara, quando ele vai falar de psicose, ele descreve as psicoses como doenças da personalidade ou doenças da alma. Opa, alma, religião, doença da alma, doença, opa, tem uma relação, tem relação, opa, brilhou o olho do Jung, ele ficou loucão e aí ele não pensou em mais nada além de se especializar em psiquiatria. Ele vai trabalhar então em psiquiatria a partir de 1900, a partir de 1900 não, 1900 quando ele ganhou esse livro, né? Ele vai depois já para Munique trabalhar com isso. Em cima desse livro do Krafft Ebing, além daquela frase que eu falei para vocês, tem essa outra aqui que é muito legal, que ele carregou a vida inteira,
né, que para diagnosticar algo, o médico precisa ter isso dentro dele. Então, é importante buscar este conhecimento em si, né, para depois estar trazendo o conhecimento aos outros. Isso quer dizer o quê? Olha, se eu não sinto, se eu não busco algo, se eu não me trabalho, se eu não procuro fazer para mim esta relação toda de tratamento, de cura, como é que eu vou querer ajudar os outros, né? Como é que eu vou querer ajudar, então, a tratar os outros? Tá? Nesse momento, ele está, então, acabando a graduação, né? A especialização. Ele se inscreve para ser assistente de um cara chamado Eugene Bleuler, no Hospital Psiquiátrico de Brunzioli, né? Aonde trabalhava com a esquizofrenia. Então, a gente começa a observar que o Jung vai estar observando o inconsciente através do esquizofrênico. Ponto importante aqui, né? Dentro da psicologia analítica, embora na área clínica se observe os diagnósticos, esse não é o objetivo, né, da abordagem, né? E sim buscar o comportamento. Então, ele se interessava muito pelo comportamento dos colegas, dos pacientes e da equipe toda ali dentro, né? Isso é uma frase que eu acho muito bacana, porque quando a gente lê, né, a biografia do Freud, todos os biógrafos colocam a mesma coisa, né? Quando ele está lá com o Charcot, ele observava o comportamento dos colegas, não só dos pacientes. Aí tu vai ler a biografia do Jung, quando ele estava lá com o Bleuler, ele observava os colegas. Resumindo, o pessoal observa todo mundo. Certo? E aí ele começava a pensar, e a frase dele, né, mais conhecida aqui nesse momento sobre a estadia dele nessa escola era o que se passa no espírito do doente mental. Então ele queria saber como que se dava nesse comportamento todo do doente, certo? E ele começa então a fazer aqui, ó, de 1904 em diante. Ele cria o laboratório de psicopatologia experimental, daqui saiu muito artigo, então ele produzia bastante ciência, né? Os estudos dele chegaram a conhecimento na América, e nós estamos falando de um tempo onde não havia, as revistas científicas elas eram mais locais, não tinha internet, né? Era bem diferente todo esse funcionamento, tá bom? Em 1905 ele vai dar aula de psiquiatria, né? Depois ele fica médico geral na clínica psiquiátrica do hospital, fica lá por 4 anos, né, até 1913, quando ele para, né? Ele dá aula então de fundamentos de psicanálise freudiana, de psiquiatria, trabalha na clínica privada, né, no hospital, na clínica privada. Ele buscava aqui a análise dos sonhos de maneira muito forte, formas do inconsciente, de manifestação do inconsciente. Então, ele está falando aqui também de questões relacionadas à arte, né, à associação de palavras, né, associação de ideias e por aí vai. Ele observava sempre o conteúdo da fantasia do sujeito de forma a lidar com imagens, tá bom? 1903, um ano muito importante, né? 1903 é um ano muito importante para o mundo, afinal de contas foi fundado o Grêmio Porto Alegrense Futebol Clube, né? Ele se casa com a dona Emma, né? E aí então com a dona Emma ela ajuda muito na construção dos conteúdos dele, tá? Ele vem a conhecer o tio Freud em 1907. O tio Freud já estava ali, né, com os seus livros, já estava descrevendo a sua teoria, mas ele era, olha só que legal essa frase aqui, o tio Freud era um personagem maldito no meio universitário. Por quê? Porque ele estava falando de sexualidade infantil, ele era judeu e nós estamos falando aqui de um período pré-nazismo, tá bom? Aí aparece o Jung aqui, né, alemãozinho, de olhinho azul, já com um renome internacional, porque ele já era conhecido nos Estados Unidos, e esse cara chega então e diz, não, peraí que eu vou dar jeito nessa bagaça aí, vamos começar a ajeitar essa psicanálise, bota tudo nos eixos. O relacionamento dos dois dura 6 anos, e aí eles rompem. Quebraram os pratos. Ó, primeiro contato entre os dois, conversinha, fica 13 horas. Os caras sentaram, levantaram da cadeira 13 horas depois. Muito bacana.
O Jung chamava ele de filho mais velho, de príncipe sucessor, era uma viadagem que Deus me livre, né? Ele tinha esse comportamento assim do tipo, né, que o Jung seria o cara que iria manter viva a psicanálise. Só que o Jung estava produzindo os livros dele, né? E em determinado momento, quando o editor do Jung olhou para ele e disse: cara, faz tempo que tu não publica nada, né? Teu nome está começando a ficar para trás, tu tá só lá dando atenção para as questões da psicanálise. Eu entendo, é importante, mas vem cá, e o teu nome, né? E o teu legado, e as tuas coisas, tuas ideias. Eu sei que tu já tem bastante conteúdo e tal. E aí ele diz pro cara, diz: olha, eu tenho um livro pronto, só que se eu publicar vai romper com o Freud. Aí ele vai lá, conversa com o Freud diz: não, vai lá e publica, não tem problema. Só que, né, vai ter que abandonar um pouco aí o trabalho. Então o Freud e o Jung separam. Quando o Jung lança esse livro, né, Símbolos de Transformação, nesse livro as ideias dele estão muito distantes, principalmente a ideia do conceito de inconsciente, que para Freud o inconsciente é aquele repositário, né, onde tu deposita todo o material reprimido, além de todo o material do dia a dia. Então tudo que passa ao nosso campo de visão é absorvido pelo inconsciente, mas fica lá. E o Jung diz não, e o inconsciente ele é autônomo e dinâmico. Então as coisas que estão dentro desse inconsciente, elas podem trazer informações à nossa consciência através de elementos simbólicos, seja pelos sonhos, pelo conteúdo onírico, seja por elementos outros de simbolismo no dia a dia. Quer ver uma coisa? Para a gente falar um pouquinho de simbolismo, deixa eu parar aqui para enxergar vocês um pouquinho. Oi, pessoal, quanto tempo? Pessoal, vou pedir para vocês, todo mundo aí ligando a câmera. Quero ver todo mundo agora. Todo mundo de câmera ligada. Ó, tem um pessoalzinho já que está com a câmera ligada, tem um pessoalzinho que está ligando, todo mundo de câmera ligada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu estou vendo que todo mundo de câmera ligada, ok. Por que vocês colocaram a roupa que vocês estão usando hoje? Porque tá frio. Porque tá frio. Tá, mas tinha que ser essa? Não tinha outra? Eu botei por questão de conforto. Tô de camiseta, de legging é mais confortável. Como eu vou ficar mais tempo sentada. A primeira que eu vi, eu coloquei. Duvido. O que está escrito na tua camiseta, Ana? Adidas. E por que tu tá usando uma representatividade da Adidas? Quem foi a Adidas? Porque eu gosto da marca. Quem foi a Adidas? O que essa marca representa? Qualidade, conforto, esporte. Qual é o simbolismo que está representando esta escolha? Ai, não sei. Ah, pois é. Isso é simbolismo. Isso o Jung fala, isso ele procura. Entende? Às vezes a gente coloca algo do tipo assim, não, eu coloquei isso aqui por conta de conforto ou de por isso apareceu assim, mas não. Existe uma história por trás desse símbolo. Né? Existe uma história por trás dessa marca. Por que de repente a gente está vendo aqui assim, né? Tem a Carla aqui embaixo, em cima dela tem um quadro ali com um menino, acho que está pescando ou está sentado. Por que será que ela tem esse quadro na casa dela? Né? O que será que esse quadro está colocando? Entende? Dani, tchau para ti. Então, se tu tá saindo, depois tu assiste qualquer coisa que tu precisar, tu manda as tuas perguntas lá no WhatsApp, tá bom? Obrigado, Dani. Tchau, tchau. Entende, pessoal? Símbolo não é só quando a gente estuda aquele elemento representado em um livro, em uma placa, em uma carta do tarô, enfim, o símbolo ele está em tudo no nosso dia a dia. O que será que eu estou querendo observar, né, ou mostrar às pessoas quando eu estou utilizando determinada roupa, determinada posição, né? Eu não sei como é que é aí onde vocês estão, acho que nem todos são aqui da nossa região, mas aqui na nossa região tem uma, como é que chama?
uma moda agora, onde a turma da medicina aqui, né, quando contrata uma empresa de publicidade para fazer as imagens, sai todo mundo batendo foto de braço cruzado, assim, cara de sério, cara de mal, braço cruzado. Simbolismo disso. Estou de braços cruzados, não estou a fim de fazer nada para te ajudar, estou fechado, não quero papo contigo. Isso é uma imagem boa para representar uma atividade, né, como a da saúde, que precisa ter empatia? Não é receptivo. Então, o simbolismo ele está em tudo, né? E o Jung começa a perceber isso e ele começa a falar sobre essas questões simbólicas, né? Ele vai aprofundando isso de maneira importante. E percebam, isso que eu falei para vocês agora da roupa, a gente podia de repente pegar ali, ó, a Samantha tá com um moletom ali que tem umas letrinhas ali, não sei o que está escrito, mas tem umas letrinhas ali, ela ainda não tá com o moletom de Zucker, mas tudo bem. Ela tá ali com o moletomzinho dela, né? A gente poderia aprofundar. Ó, a Laura, agora que eu tô vendo a Laura ali, tudo bom, Laura? Quanto tempo? A gente poderia aprofundar lá o quadro da Carla, né? De repente, olha aqueles quadros atrás da Marlúcia ali são legais, olha um monte de cor, né? Tem uma representatividade importante. Nós poderíamos aprofundar isso? Sim, mas isso é aquilo que nós estamos vendo de forma externa, né? O Jung se interessa mais por aquele material que vem de forma interna. Então, né, é o conteúdo simbólico que vem através dos sonhos e reflete aqui fora. Entende? Como assim reflete aqui fora? Bom, aí é importante conhecer, né, aqueles construtos lá da psicanálise, porque ele vai estar trazendo, né, que olha, a gente projeta, né, esse conteúdo onírico de alguma forma aqui fora. Então, pô, como é que funciona isso? Como é que o meu inconsciente produz esse sonho? Nós vamos aprofundar isso depois no segundo momento, né? Tem outro curso vindo aí sobre os sonhos, o inconsciente e os sonhos. Mas já dando um spoiler aqui, né, porque eu não me seguro, né, o nosso inconsciente ele precisa ter força, né, para conseguir carregar aquele conteúdo lá de dentro do inconsciente aqui para fora. Então, se a gente não faz esse caminho constantemente, ele vai pegar elementos que são rasos, que são leves. Então, ele pega aqueles elementos na borda do inconsciente e empurra. Então, de repente, eu quero passar um recado, né, aqui para Ana, né, que falou ali da Adidas, mas eu não tenho nenhum elemento na borda do meu inconsciente ali que fala de Adidas, mas de repente eu lembro de um tênis da Adidas que eu tive lá não sei quando, e aí eu sonho com aquele tênis, né, não com a Ana ou com o conteúdo que eu tenho que passar para ela, mas eu sonho com aquele tênis, certo? Então o sonho ele não é direto. E assim sendo, eu preciso fazer uma caminhada para entender por que aquele tênis apareceu na minha construção, por que aquele tênis apareceu nesse momento, o que aquele tênis está trazendo que eu preciso estar buscando, até chegar no ponto aonde, opa, mas peraí, esse tênis era da Adidas, quem estava usando um moletom da Adidas era a Ana. Será que eu não tenho que falar com a Ana alguma coisa? Bah, eu tinha que contar. Entende? Então eu preciso fazer essas ligações. O sonho nunca vem assim e diz para ti, olha, ô cabeção, tu tem que falar com a fulana. Ele não vai te trazer esse conteúdo claro desta maneira, né? Ele vai trazer conteúdos de formas dispersas, de formas desconexas, né? Já que o inconsciente é atemporal, né? Então esse conteúdo ele vai aparecer de uma maneira qualquer, e a coisa então ela vem de forma muito forte através do simbolismo. Eu estou vendo aqui, tem uma figura ali tricotando ali enquanto nos escuta. O ato de trazer conteúdo manual, né? É crochê, tá? Só pra, crochê? É crochê. Depois eu vou mostrar a tua obra aqui. O que acontece? Quando a gente está criando, né, com as mãos, a gente até pode estar escolhendo o que a gente vai estar fazendo, mas em determinado momento a gente começa a ligar o automático, né? E a gente vai fazendo automaticamente aquela produção. E nesse automaticamente esta produção não é mais a nossa parte 100% consciente que está agindo, né? O inconsciente já começou a tomar conta na construção, na junção daquelas cores, na junção do formato, né? E de repente a gente pode pegar, né, um elemento, né, aqui, né, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Agora eu não sei como é que eu fiz esse negócio aqui, vamos ver. Ah, caramba, aqui, achei. Não. Bom, enfim, vocês conseguem enxergar essa imagem aqui? Tá aparecendo? Não, né? Agora.
Eu liguei essa tela de fundo e agora não consigo desligar. Mas, enfim, quando a gente vê uma peça Não, pronta... aparece o teu fundo e distorce a imagem. Eu acho que é uma manta, né? Mas distorce. É uma manta de... toda feita à mão. Pois é, distorce. Eu não sei como é que eu liguei esse negócio, agora não consigo mais desligar. Paulo, por Oi. falar em manta, tu me parece gaúcho pelo sotaque. Desde Um nascido. amigo meu que um amigo meu que é gaúcho disse que essa manta que eu tenho tem um significado muito grande para vocês, dos pampas e tal, por causa desses símbolozinhos aqui. Tem vários símbolos Apesar aí com de ser uma significados. manta peruana, no caso, né? Mas essas chaves... Tem semelhança. Tem semelhança. Na verdade, eu gostei mais da cor, né? Azul, preto e branco. Tinha que falar, né? Claro, né? Vou Sabia perder a que ia vir uma oportunidade. dessa. Vou perder a oportunidade. gremista? Existe uma situação que é o seguinte, não só a questão do Rio Grande do Sul, mas esse desenhado todo dessas mantas mais, a gente pode colocar inclusive mais tribais, né? Existe toda uma representatividade, uma simbologia muito importante. Tá? Então tudo isso tem esta importância. Bom, eu não consegui descobrir aqui onde é que tira esse negócio que eu fiz aí. Eu não uso muito o Zoom, né? Na Exuc nós utilizamos outra plataforma. Então aqui eu apanhei um pouquinho. Vamos seguir o nosso baile aqui. Vamos voltar lá na apresentação para a gente falar mais um pouquinho aqui do tio Jung. Já falamos de símbolo bastante aí. Então, o que acontece? Quando o Jung lança esse livro, eles separam. Tá? E a importância dessa separação se dá por conta da diferença da concepção de energia, né, que o Freud coloca como sendo apenas a libido, e o Jung diz que a libido faz parte da energia psíquica. Ele coloca como sendo uma coisa maior. Tá? O Jung fica 3 anos parado, dá uma depressão bastante grande nele, ele fica muito sentido com tudo que aconteceu. Né, principalmente porque os outros do grupo de psicanálise taxaram ele como traidor do movimento, né, aquela coisa assim meio ruim. Tá? Outra coisa importante aqui, ó, o Jung diz que o inconsciente não é subproduto da consciência, nem um mero depósito de desejos recalcados e frustrações sexuais, como pensava Freud. Então aqui ele já dá uma cutucada nos caras, diz, olha, não é um subproduto da consciência, porque na construção do inconsciente na psicanálise é como se o inconsciente fosse uma parte jogada mais ao fundo, né, mais criada dessa consciência e carregada a um outro ambiente, né, de uma forma mais profunda. O Jung diz que não, o inconsciente ele tem uma função muito forte, muito importante no nosso dia a dia. Tá? E aí eles acaba separando. Quando ele separa, depois desses 3 anos, ele começa a fazer toda uma série de viagens. Ele vai, né, estudar. Aí ele escreve tipos psicológicos através dessa ideia, né? Porque aí nesse momento o pessoal estava dentro da psicologia pensando em como catalogar as pessoas. Tem lá aquela pesquisa, não sei se alguém aí já ouviu falar da pesquisa o Dambraço, eu nunca lembro o nome desse cara. Ele não é mais estudado na psicologia, porém no direito Lambroso, uma coisa assim. No direito se fala muito dele, porque esse cara ele fez uma pesquisa dizendo que se tu tem determinado traço na tua expressão facial, tu é ladrão, outro tu vai ser estuprador, outro tu vai ser assassino. Ele fez uma pesquisa interessante, só que ele cometeu um erro muito grande de pesquisa. Toda a pesquisa que ele fez para tirar os traços da pessoa, os traços faciais da pessoa e alinhar com determinado perfil criminoso, ele fez em um único presídio no sul da Itália. Então a gente pode entender que todo italiano vai ser de alguma forma, né, criminoso por algum canto. Então ele errou muito. Mas o Jung ele começa a viajar, começa a conhecer culturas, e aí ele vai, né, África, Egito, México, Índia, Ceilão, ele dá uma viajada enorme, né? Ele tem 2 livros, se não me engano, um maravilhoso com o Richard Well, né, sobre alquimia e simbolismo, símbolos de transformação, é um livro bárbaro, né? E aí ele vai seguindo toda a sua história. Né? O que o Jung coloca de diferente? Né? E aqui aí eu vou dar uma passadinha rápida, tá? Porque eu sei que nós temos... Deixa eu dar uma parada de novo aqui.
Deixa eu ver, eu sei aqui dessa turma, eu sei que a Samantha está chegando na psicologia esse semestre, né? Então, é a primeira fase. Temos aqui a mãe da Maria Alice, que é do direito, e eu não sei como é que estão os demais. Tem a Roberta ali, que não é da psicologia. Eu não sei como estão os conceitos para vocês, não sei se temos psicólogos formados, qual seria a fase de vocês, né? Então eu vou dar só uma passada, não vou aprofundar para de repente não trazer confusão aí, tá bom? Mas espero que entendam, né, essa ideia, né? Então, assim, pessoal, o Jung, ele divide, né, a psique humana em consciente. Consciente é aquele estado onde todos deveríamos estar agora, está todo mundo ligadão aqui, prestando atenção, está todo mundo consciente. Quem já está com um pouquinho de sono, já está um pouquinho mais para lá do que para cá, né? Inconsciente pessoal, né, que é isso que eu falei, que é dinâmico, né, e autônomo. E o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma concepção que ele teve quando ele começou a observar que todas as culturas de todos os povos no mundo têm os mesmos elementos mitológicos, os mesmos elementos norteadores e, muitas vezes, os mesmos símbolos. Como assim? Bom, a gente pode começar a pensar na mitologia, né? Mitologia, as mais comuns são a mitologia grega e a mitologia romana. Vocês conhecem esses caras? Mitologia grega e romana? Conhecem, né? Legal. Vocês saberiam me dizer assim qual é a diferença da grega e da romana? Ninguém sabe, né? O nome, praticamente. O nome de um ou outro ali no meio daquela bagunça. O resto é tudo igual. Ah, mas então um copiou do outro? Não, elas surgem praticamente ao mesmo tempo. E embora eles estivessem territorialmente... não, ele não é mais evoluído, não, Carla. A diferença se dá, se a gente pensar de forma mais filosófica, o grego ele era mais dramático na sua escrita e o romano mais... como é que chama? Mais pragmático, eu acho. A pessoa ela é mais assim direta, né? O romano era mais direto na ideia dele. Então a gente começa a compreender isso. É a única diferença na forma como eles colocam esses construtos. O resto é tudo igual. Agora eu vou perguntar para vocês, e a diferença da mitologia grega para a egípcia? A egípcia é mais antiga do que a grega. Tem diferença? A resposta é a mesma. O nome. Né? A gente vai encontrar a forma de escrita, né? É diferente. Quem é meu aluno aí já deve ter escutado, sabe que eu gosto muito de perguntar para vocês, para quem passa, principalmente quando eu falo de Jung, eu gosto muito de perguntar sobre de quem é a história. Eu vou contar a história, vocês me dizem quem é o personagem. O cara nasce de uma concepção divina, certo? Então, o pai seria algo divino. Né? A mãe é virgem, ele nasce, né? Aos 33 anos ele morre, 3 dias depois ele renasce. É Jesus, sim. Não, Jesus eu não estou falando de Jesus. De quem que você está falando? Eu estou falando de Osíris. Quem? Osíris. Estamos aí com aproximadamente 5.000 anos de diferença de um para o outro. Isso que é o inconsciente coletivo, então. Não é isso. O inconsciente coletivo, ele é o inconsciente. A minha forma de entender isso é o seguinte, ó. O meu inconsciente está aqui dentro, né? De alguma forma está em algum lugar aqui dentro de mim. Né? Até hoje a gente não descobriu aonde, né? O inconsciente coletivo, ele está dentro de todos, a todo momento, em todos os lugares. Então a gente vai criando coisas que são semelhantes. O inconsciente coletivo pode ser como se fosse a nuvem e nós todos somos vários computadorzinhos. Daí tu pode acessar a nuvem, acessa o conteúdo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Né? Eu parei de usar o exemplo do filme Matrix porque começou a chegar uma geração que não viu o filme, né? Mas a Matrix é uma forma de entender aí o inconsciente coletivo, né? Tá todo mundo ligado lá naquele negocinho.
né? Então, olha que interessante estudar símbolos, gente. Né? Eu contei para vocês uma história, todo mundo veio reto, né? É Jesus. Não, eu estou falando de Osíris, bota 5.000 anos antes. Né? Tá, mas para aí, é semelhante? Qual é a diferença? A diferença é o grau da questão da cultura no momento onde foi descrito determinado mito e o que acontecia. O Egito é uma cultura, se a gente fala ali, acho que foi a Carla que falou, né, que o grego era mais, como é que foi que ela disse ali? O grego era mais evoluído, né? Na verdade, o egípcio dava baile no grego, né? A cultura egípcia foi muito evoluída em sua religiosidade, em sua prática de religiosidade, de conhecimento, de mitologia, de simbolismo, até porque a comunicação deles era através de símbolos, né? Então veja só que interessante tudo isso. E o Jung começa a observar essas coisas todas e ele vai, na medida que ele está observando tudo isso, criar então toda essa construção. Então isso é o inconsciente coletivo. E o self é tudo isso. Né? O que a gente coloca lá como a construção que lá no Freud para ali na questão da egóica, né? Aqui nós vamos ao self, vai um pouquinho mais além aqui, tá bom? Ó, são 4 itens, são instâncias psíquicas, não devem ser consideradas estruturas, são instâncias, elas não são fixas, todas elas são dinâmicas, e aqui dentro desse negocinho todo aí, que é chamado, né, o inconsciente, tem muita gente. Certo? O inconsciente dentro da ideia do Jung tem muita gente. Bom, o consciente para Jung e para Freud é praticamente a mesma coisa, tá? Não vamos aprofundar muito aqui, mas é a mesma história, aquela percepção de si, né? Inconsciente pessoal, aqui a gente já dá uma faladinha maior, né? Porque ele vai ser formado pelas percepções e impressões subliminares com carga energética insuficiente para atingir o inconsciente, então ele fica abafado lá dentro. Ideias ainda fracas e indiferenciadas. Então, nós temos todas as ideias, aquelas que podem aparecer durante a nossa... Por exemplo, olha só, eu vou dar um exemplo extremamente prático. Há mais ou menos um mês, a minha irmã, que está aí assistindo junto com vocês, ela me pediu para dar uma aula para ela. Aquilo ficou, né, tipo assim, tá, vou achar um jeito de colocar aí no meu corre-corre isso. Ela me deu uma ideia, eu achei bacana. Ok, joguei a ideia lá para o meu inconsciente. Diversas vezes durante o meu dia a dia ou até em sonhos de lá para cá, dependendo daquilo que eu estou fazendo, eu me deparo com situações que remetem a esse pedido dela. O que é isso? Isso é o meu inconsciente mostrando. Olha, tá aí esse conteúdo, tu tem tudo isso, organiza, tá pronto, faz, tá pronto. Certo? Então o inconsciente ele traz isso para a gente. Quando lá a primeira vez a Vivi falou assim, Paulo, vamos falar sobre Jung, eu tinha acabado de pensar assim, pô, eu preparei uma aula, né, para minha estagiária de psicologia analítica, que é muito bacana, porque eu já fiz ela pensando em como trazer uma introdução. Então é esse o material que eu vou usar. Né? E toda vez que a Vivi me fala, Paulo, olha, o curso lá de introdução, que nós vamos... era esse material que surgia na minha frente. Então, o nosso inconsciente vai trazendo essas ideias que estão talvez ainda indiferenciadas para estar amadurecendo junto com o consciente. Ele trabalha junto com a gente, certo? Temos ainda traços de acontecimentos ocorridos durante a vida, né? Então eu posso, e aí é a mesma coisa aquela de associações que o inconsciente, que o Freud coloca do inconsciente também, né? E aqui a gente pode colocar assim, por que a gente tem empatia por determinada pessoa e antipatia por outra pessoa? Bom, de repente a forma física que essa pessoa se apresenta te remete a algum relacionamento anterior lá na tua infância, de alguém que era muito legal, que era muito querido, ou de alguém que era um diabo na tua vida, né? Então a gente vai trazendo essas questões aí da história pessoal. Temos as recordações, então aqui os traumas, né, as recordações penosas de serem relembradas, e os grupos de representações carregados de forte potencial afetivo, que são incompatíveis com as atitudes conscientes. Aí são os complexos. O maior complexo dentro da questão psicanalítica, Édipo, né, que é norteador de um monte de histórias lá na psicanálise. Aqui, Édipo é mais um. O Jung olhou para ele e disse, cara, entra na fila aí que tem vários outros também, não é só tu. Né? Enquanto lá na psicanálise a gente coloca ele como sendo algo, né, grandão. Bom, falando do inconsciente ainda, aqui algumas expressões. Primeiro, a gente precisa entender que o inconsciente é atemporal, certo? Então eu estou aqui,
né, em 2020. Aí, de repente, eu dou uma cochilada, vem alguma coisa na minha cabeça que me aconteceu lá em 1978. Aí tu fica, opa, mas para aí, como é que eu tô lembrando dessas... Não, é inconsciente. Aí a gente começa a pensar assim, ó, por que será que às vezes quando a pessoa está com alguma demência, um Alzheimer ou alguma demência por conta da idade, por que às vezes ela consegue trazer conteúdo, né, mais daquilo que aconteceu há 40, 50, 60 anos atrás do que aquilo que acontece no dia a dia? Exatamente porque o inconsciente é atemporal. Como ele está meio perdido ali dentro daquela estrutura, às vezes é mais fácil para ele jogar um conteúdo que é de algo forte, algo que marcou mais de 40 anos atrás, do que propriamente dito alguma coisa de agora. Tá? O inconsciente não trabalha com ideia de espaço, né? Então não existe uma... teve um cidadão uma vez que perguntou para mim assim, eu posso comparar o inconsciente com um flash drive? Eu disse, não. Por quê? Porque o flash drive tu tem ali de 8 GB, flash drive é um pendrive, né, por exemplo, ou um cartão de memória, tu pode ter lá um de 8 GB, de 32 GB, de 64, 128, aqui não, o inconsciente é ilimitado, né, é uma nuvem com dados ilimitados. Né? O inconsciente se manifestará sempre com o objetivo de trazer equilíbrio à psique. Função maior do sonho, Freud já dizia, né, é trazer reequilíbrio ao psiquismo. O Jung diz, beleza, é isso aí, mas essa é a função do inconsciente, ele vai sempre achar uma forma de trazer equilíbrio. Autorregulação psíquica se refere à tendência do inconsciente em manifestar conteúdos não vivenciados na consciência, de forma que o sujeito viva inconscientemente o que está reprimindo. Resumindo aqui a brincadeira, tem aquela frase, né, que ele diz que tu pode negar o teu inconsciente, mas ele vai ficar se incomodando, vai ficar te incomodando até que tu preste atenção nele. Né? E quando ele fala essa frase, ele repete ela de diversas formas nas suas aulas, né? E tem alguns livros que são as conferências que ele fez. Ele fala em determinado momento, não lembro em qual parte, mas ele fala em determinado momento assim sobre os sonhos. Alguém pergunta para ele, tá, mas vem cá, e se eu sonhar repetidamente várias vezes sobre o mesmo assunto? Ele olha para o cara e diz, olha, então é bom tu prestar atenção, porque teu inconsciente está batendo, né, nessa tecla e gastando muita energia com isso para que tu escute o que ele está dizendo. Daqui a pouco tu vai parar de ouvir e ele vai dizer, eu te larguei, agora vai, não quero mais saber de ti. Tá? Então a gente tem isso. Formas aqui de manifestação do inconsciente, algumas formas, né? As mandalas, né? Os sonhos, a catarse, aquela explosão de sentimentos, né? Os símbolos, a mitologia, as artes. Falo de novo, né? Eu acho muito bacana. Procura no Google aí Museu do Inconsciente da senhora Nice da Silveira, né? É bárbaro o conteúdo que sai de lá, né? Sincronicidade é um conceito também muito bacana do Jung, que é quando as coisas acontecem, né? As pessoas trazem um momento síncrono, essas coisas em um mesmo momento. Ó, tá aparecendo um crochêzão ali, parece uma mandala. Ó, a gente fazendo de mandala, a gente poderia parar, fazer uma análise dessa mandala toda ali, tentando buscar entender o porquê da escolha das cores naquela uma ordem, certo? Isso é uma maneira de estar buscando entender a parte de simbolismo em cima da produção ali de um material produzido manualmente, certo? Pode ter conteúdo religioso, pode ter conteúdo emotivo, pode ter conteúdo totalmente inconsciente. Ela pode dizer, não sei, eu escolhi porque estava bonito, achei que de repente aqui esse branco combinou bem com esse verde, mas aí de repente tu começa a observar, então vamos ver assim, o que cada cor desperta em ti, e aí a gente pode ir buscando todo esse simbolismo, esse estudo, né, em cima dessa. Agora, parte importante, pessoal, a frase foi, vamos ver o que este conteúdo, que esta cor desperta em ti. Eu não posso chegar ali e dizer, olha, verde é a cor de tal coisa, porque de repente ela pode olhar para mim e dizer, não, mas para mim não, para mim verde é outra coisa completamente diferente. E aí, né? Então a gente precisa sempre observar o que representa para aquela uma criatura. Bom, como a gente deve estar já com o horário meio para frente, deixa eu passar aqui, isso aqui vai ser o próximo curso, vamos falar de sonhos daqui a uns dias. Aguardo vocês todos para falar de sonhos, olha só quanta coisa tem aqui para sonho, ó.
Tudo isso aí que eu tô pulando é sonho, ó, mais sonho. Ô, professor, então aqueles livros de sonho não tem muito sentido de interpretação de sonho e tudo, né? Porque é sempre um significado pessoal e lá eles têm um significado Adriane, coletivo. Não, nem coletivo. Aquilo lá é maravilhoso para dar dinheiro para a editora, ponto. Tá? Almanaque de sonhos não serve absolutamente para nada. Eu não posso falar isso muito alto aí, porque senão daqui a pouco alguma editora bate aqui na minha porta e me dá uma surra. Mas não serve para nada. Tá? Chega a me doer quando alguém me diz assim, não, eu sonhei com tal coisa, eu vou lá ver no almanaque o que que é. Eu até digo, olha, se tu quiser saber qual é o número para te jogar no bicho, tudo bem. Né? Agora, tu vai lá olhar, sonhei com um cachorro, um amigo fez tal coisa. Não vai rolar, não é assim que funciona. Tá? Então, grande parte do conteúdo que eu deixei preparado aqui agora vai falar de sonhos, né? Em relação aos símbolos aqui, ó, é importante a gente ainda colocar que o Jung dizia, né, que os símbolos são necessários aqui para a gente poder reconectar com o sagrado, com o inconsciente. Ele colocava que o inconsciente é algo sacro, né, sagrado. Ele dizia que cada pessoa, né, que nasce traz consigo uma herança ancestral. Isso é aquela parte bem relacionada com o inconsciente coletivo, né, que esses símbolos da história da humanidade. O Freud falava sobre a parte ali da, como é que ele dizia, não era ancestral que ele falava, era primitiva, a memória primitiva, alguma coisa assim também. O Freud chega a falar sobre isso, né? Então o Jung ele aprofunda muito esse conceito e a necessidade dos símbolos, porque os símbolos traz a construção da mitologia. Né? E a mitologia aqui, os mitos, olha o Jung falando aqui, ó, os mitos são expressões simbólicas de dramas internos, inconscientes, que revelam a natureza da psique. Possuem um extrato mais profundo de caráter universal, estruturado por conteúdos tais como os motivos típicos da imaginação de todos os homens. Então, dentro da questão mitológica está não apenas a forma como o ser humano deveria, na época, estar se comportando, se relacionando com as outras pessoas no seu núcleo social, mas também chegou a nós hoje como sendo uma forma aonde todo o conteúdo típico da imaginação humana está inserido. Então, o simbolismo da mitologia é extremamente rico. Não é à toa, né, que se a gente for pegar, por exemplo, a alquimia, né, e dentro da alquimia está o estudo, né, das cartas do tarô, a gente observa que todas as estruturas destes elementos, sejam alquímicos ou sejam divinatórios, como a questão do tarô, todos esses elementos vêm através de simbolismos, da construção. Né? Existem várias formas de se chegar nesses resultados, né, que são os do estudo da mitologia, por exemplo, aonde a gente vai estar observando algo. Peraí, tem uma pergunta aqui. Ah, tá, para mim parando de falar, que coisa. É muito importante a gente lembrar sempre isso, né? O estudo da alma humana, ela começou lá na mitologia e a psicologia depois então veio surgindo, se apropria e o Jung traz, né, esses elementos de volta, né, que são tão importantes. Bom, pessoal, a Ana tá me cortando aqui, tá mandando eu parar de falar. Coisa, hein, Ana? Agora que eu engatei uma primeira. Ó, a Giza está dizendo que adorou, ela é psicóloga, psicodramista e está estudando Jung na psicologia espírita de Joana Ângeles. Bárbaro, muito bacana isso. Né? É muito legal. Tá? Bom, vou parar de compartilhar aqui. Todo mundo de volta aí. Pessoal, Ana, tu chegou a fazer algum retrato aí com todo mundo junto ou vamos pedir para todo mundo ligar a câmera de novo aí para fazer o... Não, vamos pedir para o pessoal, todo mundo aí aparecer, se puderem, para a gente fazer um registro. Vamos fazer o seguinte, pessoal, antes da gente fazer o registro, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Vamos fazer um outro curso daqui uns dias sobre os sonhos, né? Nós vamos estar falando, deixa eu pegar o nome bem certinho aqui, que eu estava falando. Entendendo sonhos, no dia 15 de outubro. Isso aí. Eu falei tanto de outras coisas que acabei esquecendo tudo. A gente vai se empolgando, faz isso. Então, dia 15 de outubro, espero vocês para falarmos mais de inconsciente e de sonhos. Tá bom? Vou parar de gravar aqui para a gente bater o retrato. Parar de gravar.